Tá uma chuva. Eu não uso sombrinha, então eu tô bem mood pinto molhado. Papelaria antiga, no centro da cidade, dessas que ainda se conservam. Eu sempre tô precisando de uma caneta, de um lápis novo. Sou enredada com uma papelaria. Nossa, você lembra daquela lapiseira? Algumas pessoas vão lembrar. Dentro tem vários grafitinhos, vai trocando um, sobe lá pra cima, daí desce o de baixo. Quando eu tinha dessas lapiseiras, eu sempre gostei de escrever com a ponta bem afiada. Eu gastava um pouquinho e já trocava para pegar uma outra ponta afiada. Essas lapiseiras duravam muito pouco para mim. Eu lembro até hoje do esforço que eu fazia com a mão de apertar lá em cima. E eu acabei de ver aqui que tem essa lapiseira e eu adquiri uma, tá? Pensem nessa lapiseira. É essa que tá aqui na minha mão. Adivinha que cor? Vermelha. E como não lembrar do lugar onde uma lapiseira é guardada? No estojo. Estojo. Sabe que eu moro em Curitiba? E aqui nós falamos também penal. Quando pequenos, toda criança de quinta série vai brincar dizendo que é pinel, mas um penal. Um estojo. Estojo é um lugar onde você guarda as coisas dentro dele. Estojo. É gostoso falar estojo. E um estojo é um lugar onde você guarda coisas preciosas dentro dele. O meu material de papelaria é muito precioso. Mas lá no século XVIII, principalmente na França, as classes altas vão ficando cada vez mais bem vestidas e por conta do início da Revolução Industrial, a produção de bens de consumo aumenta. E quem tem poder aquisitivo vai tendo coisas. E essas coisas se tornam preciosas para as pessoas. Os acessórios vão ter uma importância significativa de colocar as pessoas naquele lugar de poder por meio dessa condecoração, daquele broche, daquela gargantilha, daquele conjunto de ouriversaria. E as caixas, então, vão ser esse lugarzinho de guardar esse bem precioso das mulheres, principalmente. A palavra estojo, em francês, chamamos de étui. Étui, étui, étui. Que é uma caixa bem pequena, toda decorada, que vai guardar e carregar. Não só também a parte da joalheria, no feminino, itens de costura. Vamos pensar que desde a Idade Média, onde se começa a produzir também manualmente agulhas e alfinetes, ainda que um pouco grosseiros, mas de um metal precioso, ouro, prata, conforme se avança nos períodos e na evolução de cada vez melhor trabalhar com ferro, com metal, a gente já vai ter alfinetes e agulhas que também vão ser feitas de ouro, de prata, principalmente na Inglaterra, que no primeiro de ano em inglês, as mulheres tendem a ganhar uma mesada dos seus maridos para poderem gastar, principalmente com alfinetes, com agulhas. Por isso que ter ali aquele local, aquele estojo de costura também é muito importante para a mulher, de várias classes. Aí cada uma vai ter o seu que está ao alcance. O que vai acontecer? Um artesão parisiense vai começar a fazer um étui, um estojo cada vez melhor e um mais bonito do que o outro, completamente uma manufatura ali feita à mão. Esses estojos, etuis, vão tendo o status de preciosidade, assim. Eles podem ser de ouro também, casco de tartaruga, porcelana, laca. Depois a gente entra no século XX, Art Deco. O que eu quero dizer para você? Que o meu estojo da quarta série, que guardava minhas lapiseiras, as coisas legais que eu tinha, algumas vindas do Paraguai, hein? Que era difícil ter. Canetas, uma mais maravilhosa que a outra, de 10, 20 cores, que tinha cheirinho, borrachas, para aula só para poder escrever. Mas um estojo é uma casinha de preciosidades, onde a gente guarda as coisas que nos são importantes. Eu lembro que eu tive uma crise, gente, quando eu estava na oitava série, já com uma idade. E na oitava série eu pensei, putz, mas agora eu vou para o primeiro ano do segundo grau. As cadeiras são diferentes, que é aquela cadeira que não cabe nada, e eu sou muito espaçosa, assim, então isso foi um problema para mim. Carteira, né? Carteira de estudante, que carteira também é carteira onde se guarda o dinheiro, enfim, né? A gente tem que ir sempre a fundo na língua portuguesa e na etimologia das palavras, mas não quero falar sobre carteiras, né? E nem de estudante de segundo grau. Mas a minha crise foi que quando eu entrasse no primeiro ano,
Eu teria que ter uma postura mais adulta, porque enfim, eu era uma adulta, né, de 14, 15 anos, e não ia dar para usar canetas e coisas coloridas, assim. Não ia nem ter tempo de parar para escrever, né, porque as matérias seriam mais corridas e eu ia parar de usar penal em Curitiba, estojo, ou lá no século XVIII, etui. E nem sei como é que eu superei tudo isso. Também acho que pelo próprio tamanho da carteira, porque se viviam caindo ali meu lápis e tudo que eu tinha, eu entendi em algum momento então que era melhor ter só uma lapiseira, uma caneta e a vida seguiu dessa forma e tá tudo bem. Mas foi um ponto importante de virada para mim. A gente tem coisas para guardar. Também penso que as coisas que a gente tem para guardar, parece que elas vêm lá de trás da infância. Na infância a gente guardava muitas coisas. Eu lembro também de uma bolsa que eu tinha transparente com alça amarela de plástico e que tinha um cogumelo estampado. Eu lembro da minha mãe na cozinha e eu sentada na porta da cozinha, onde tinha um corredor, e eu tirava roupinhas de boneca e colocava e dobrava, desdobrava e tirava de dentro dessa sacola. Então a sacola era meu tudo. Para quem tem virgem de sol pode entender o quanto é importante você ter uma sacola para organizar suas coisas dentro. Depois eu tive uma mania de querer aprender também a fazer tricô, eu achava interessante o que a minha mãe fazia. Eu devia ter uns 8 anos de idade e aí eu ganhei uma sacolinha para guardar lãs e agulhas de tricô. E foi isso. E ela teve um final muito trágico. Também foi o tipping point para mim, porque o meu irmão pegou o pega-vareta e num ataque de fúria, ele furou toda a minha sacolinha, que era cor-de-rosa, de guardar agulhas de tricô. Coisas pontudas, a gente fala sobre isso. Tanto as agulhas minhas, que eram de tricô, e a cena do crime do meu irmão, que foi feita com pega-varetas. E aí eu acordei, a minha sacolinha estava na beira da cama toda furada de vareta. Pega a vareta. A vareta pegou mesmo. E o que eu te digo é que assim como eu, você também lá atrás teve coisas importantes para guardar. E teve suas sacolas, seus departamentos secretos. Ah, gostei dessa expressão. Sua caixa preta, o seu estojo. Saí da papelaria. Agora a gente vai pegar um pouco de chuva ainda, mas ela já tá bem mais fraca, olha só. Tô de tênis, então vai sujar. Vamos encontrar um café. Vamos entrar no café, porque eu já quero testar minha lapiseira nova. Comprei também um caderno, um bloco de anotações. Vamos encontrar um café. Vem. Se você tá comigo, você tá sem sombrinha também, só para te avisar. Ou guarda-chuva caso queira. Então, hoje é um dia que você saiu para se molhar. Aceita que molha menos. Eita! Sabe quando você tá perto de um carro que passa e espirra água? Mas vamos lá. E o estojo, no século XVIII, que guardava aquilo que era de precioso, principalmente de uma mulher, que já começava a ter seus pormenores, as coisinhas pequenas daquela mulher, que ela vai juntando e guardando e se ocupa disso, enquanto o homem está preocupado sempre com coisas maiores, né? O estojo maior que seria a casa. Mas o estojo ele andava junto também com uma outra caixinha que guardava os souvenirs. Souvenir é memória. Então, antes do souvenir ser alguma coisa que você traz de viagem para alguém, ele significava memória. Memória de uma mulher, memória de um homem. E aquilo era guardado. Num tempo que ainda não tinha foto para ser essa memória. Uma outra coisa que o estojo, o etui, guardava eram, além dos itens de costura, a cera de lacre, para você escrever uma carta e fechar lá. Também alguns artigos e toaletes da mulher. Depois vai guardar maquiagens e a vida que segue para essa caixa, que é também chamada de estojo. E que em algum momento vai ser o nosso penal, o estojo das crianças, da quinta série, de todas as séries, né? E do adulto de hoje. Você deve ter um estojo aí, não tem? Eu tenho. Você pode, se tiver e quiser me mandar uma foto, põe lá no teu stories, daí menciona @fanar que eu vejo o teu estojo. Vou adorar ver. Eu mostro o meu para vocês. O meu, claro, eu tenho um clássico que eu guardei até hoje, que é aquele que você apertava e daí tinha termômetro,
Tinha, sei lá, o estojo subia ali, uma aba com lápis, tinha um lugar para colocar livro, tinha apontador. É um super do paraguaizão que foi moda entre as meninas da terceira e da quarta série. E o meu era verde. E na corte, ou entre o século XVIII e XIX, o etui, ou esse estojo, quando ele era luxuosamente feito de ouro, decorado com joias, com pedras preciosas, ele era dado como presente real das cortes, para embaixadores, para as pessoas que frequentavam aquele ambiente ali depois. Ao invés de dar um pagamento em dinheiro, por favores, por serviços prestados, essas pessoas de diferentes estados, quando frequentavam uma corte ou uma nação, enfim, ganhavam caixas, essas caixas, etuis, absurdamente decoradas, né? E muito valiosas. Existe a empoderada, que a gente não aguenta mais essa palavra, mas tudo bem, ela é importante para nós. E existe a empossada. A empossada pode ser você dona de você mesma, do seu próprio lugar, da sua coisa, pode ser um MEI mesmo, né? E pode ser a empossada da poça de chuva, no nosso caso aqui. Vamos, correr na chuva também é bom. Com o tempo, entre o século XIX e o século XX, as mulheres vão começando a ter muitas coisas para guardar dentro dos seus estojos, do etui, e o que acontece? Esse estojo começa a dar vez para a sua evolução, que vem a ser a bolsa. O etui vai ficando obsoleto, porque ele não tem uma flexibilidade e uma ergonomia que uma bolsa começa a ter, quando ela é desenvolvida ali ao longo do século XX, mais precisamente durante o período entre guerras, é o ponto fundamental de resolver melhor uma bolsa, permita que você fique com as mãos livres, e aí ela vai ganhando sua evolução até os dias de hoje. E então que esse estojo vai ficando de ladinho, porque ele não tem onde ter uma pega para você carregar na mão. Então ele é para ser guardado dentro de uma outra coisa. Um estojo, um etui, como ele foi conhecido desde o século XVIII, é artigo para colecionador, tá? Conheci uma pessoa que tinha vários e pude pegá-los, ver por dentro, maravilhosos, assim. Pronto, chegamos aqui. Vamos pegar uma mesa. Eu tô aqui no Paço da Liberdade. Pra quem é de Curitiba já vai saber. Sei, tô num dia, além de estar chovendo, século XVIII, século XIX, mais precisamente. Vai me lembrar isso aqui. Precisava de umas paredes bege, sabe? Eu também vou pedir um café expresso. Tem dias que um expresso resolve. Outros, a maioria dos meus dias são dias de café coado. Mas hoje eu vou de expresso. Esse estojo que vem guardar as coisas, se eu for muito lá atrás e começar a falar de coisas para guardar, além de eu ter ido lá atrás da minha infância e já ter te contado algumas coisas que eu guardava, também vão pensar em armário. O armário é um lugar onde eu vou guardar as minhas primeiras peças de roupa. Mas um armário, quando eu abro, século XV, século XVI, para quem gosta de numeral romano, ele tem lá dentro a minha armadura. Armadura. Armário, ele é para o homem que ataca e defende, guardar as suas vestes, seus investimentos. Então ele guarda ali o gibão, que pode ser feito de couro ou de uma seda dublada, ou ele guarda também a sua armadura. E do lado, se é um armário, o que mais ele guarda? Ele guarda armas, as suas espadas, ele vai guardar todo o material cortante que ele tem. Veja só, o primeiro lugar onde a gente vai guardar as nossas roupas é um armário, que também foi feito para guardar armas. Essa roupa que era guardada era como se fosse uma roupa-arma. Eram essas as intenções iniciais. A mulher vai construir um outro lugar de guardar suas coisinhas, que é o baú no pé da cama.
E ali ela vai depositando armas? Não. Ou talvez sim, de uma maneira simbólica. Quais são as armas da mulher que ela guarda ao pé da cama no baú? Um enxoval. Porque com esse enxoval ela vai conseguir casar. Vai ter ali um bom dote. E dentro do baú dela de madeira ao pé da cama, o que que tem? Ao longo da sua infância, ela vai construindo até poder casar com 13, 14 anos, então vamos ter uma dimensão de infância diferente aí. Eu estava em crise da oitava para o primeiro ano do segundo grau, né? Mas essa mulher aqui, entre Idade Média e Renascimento, ela vai ter lá dentro muito tecido, que a gente chama de pano de ouro, que vai ser o seu investimento. Conforme ela tem muito tecido, ela vai conseguir, a partir disso, fazer um bom casamento, um bom contrato de matrimônio, e esse tecido que ela tem é transformado em fazendas. Por isso que muitas vezes você pode ver uma avó ir numa loja e pedir 1 metro de fazenda, porque ela está se referindo à nomenclatura fazenda como a gente tem ela desde o início do nascimento do conceito de moda, onde o têxtil de ouro era um investimento, ele fazia às vezes de veste no corpo, mas ele também era trocado por terras, por alqueires. Por isso que comprar fazenda é igual a comprar tecido. E as meninas vão guardando os seus tecidos que elas vão ganhando, que vai sendo bordado com pedrarias, com fio de ouro, vão transformando em vestes, colchas, pequenos pedaços de tecido de seda que depois vão ser usados durante o seu casamento, e alguns tecidos, os mais investidos, de ouro e pedras preciosas, vão ser trocados. Falou do estojo, de guardar coisas, o armário, o homem, o baú, e é chegado o momento do nosso amigo guarda-roupa. O guarda-roupa começa a ser um lugar para guardar a roupa, até com mais carinho, ali não entra a arma. Ele vira um guarda-roupa, deixa de ser armário. Claro que hoje a gente tem armários em casa. Você tem armário na cozinha, você tem armário no banheiro. Você fala que você tem guarda-roupa ou armário no quarto ou no closet? Essas nomenclaturas ainda estão vivas, são usadas, mas elas vão perdendo a sua interpretação original. Também eu tenho saco. Pessoas guardam coisas dentro de sacos. Você já viu aquelas garagens americanas, onde as coisas ficam guardadas em saco preto, de tantas coisas que temos? Também temos embalagem a vácuo. A gente sempre tem um lugar para guardar as coisas que a gente quer ou que se excedem. Comecei com estojo. Comecei porque eu fui comprar uma lapiseira. Quer dizer, eu fui encontrado por uma lapiseira. Eu entrei numa papelaria sem intenção. Acho que a papelaria é um dos lugares mais fáceis de você entrar sem precisar ter uma intenção. E eu comecei a falar de estojo. Essa grande nota mental aqui, a gente flanou por várias quadras até encontrar um café, foi sobre guardar. Aonde que você guarda os teus amores? A peça mais afetiva e autêntica vai ser aquela que eu quis que ficasse, que eu quis que permanecesse, que eu quis que virasse o meu souvenir. Eu outorguei a ela o grau de atemporalidade. E ela para mim é muito preciosa, como uma memória. E eu tô sempre olhando aquela preciosidade. E eu não tô falando aqui dessa preciosidade, que é uma roupa vintage, de brechó, que eu encontro, que também sou colecionadora. Mas o que está dentro, o que está dentro do meu estojo, onde eu guardo os meus amores, não é no saco preto, não é a vácuo para caber mais e sobrar espaço no guarda-roupa ou no armário. Eu tô falando daquela roupa que a tua tia fez para você, que a tua avó fez, que a madrinha deu. Eu tô falando de uma roupa que vem lá atrás na nossa infância e que ela nasceu a partir de um trabalho manual. E esse trabalho manual que ela carrega faz com que quem me deu exista ainda nela. E quando eu revejo e abro minha caixa de preciosidades, tudo ali revive em mim. E sem ausências doloridas, assim. Se houver um luto por parte de quem me deu, que eu tenha passado por todos os estágios desse luto, vivido esse luto em todas as suas fases, para que no final, ao sair desse túnel do luto e ver ali uma luz, eu consiga carregar numa mão essa roupa afetiva que fez toda essa ponte de ligação entre a minha infância e os melhores momentos que eu tive com aquela roupa, até hoje adulta que eu me tornei. E é só nessa transição, nessa passagem, que eu percebo que então essa roupa da minha infância virou para mim um investimento e que faz total sentido ela estar guardada dentro da minha caixa de preciosidades. Não são roupas paradas, porque de alguma forma, mesmo que elas não me sirvam mais, elas estão sendo usadas. Mas uma outra parte de mim que não é a minha parte física que movimenta a roupa.
ela pode estar sendo usada para o meu processo criativo. Eu, como artista, como criadora de roupas, é a partir da cor daquela roupa, da textura daquela roupa, da história por trás daquela roupa, do que eu fiz naquele momento quando eu estava com aquela roupa. Tudo isso alimenta o meu processo criativo e eu trago para os dias de hoje. Elas não estão paradas, porque elas também são meu investimento nessa memória, nessa busca afetiva do porquê as roupas me interessam e que eu queira daqui para frente construir mais ainda esse tipo de relação. Então alguma coisa na forma como eu consumo se modifica. No momento em que eu sei, porque eu faço a pergunta: levarei essa peça de roupa que eu compro agora para a minha caixa de preciosidades? E olha, a gente olhando as pessoas aqui, flanando com um olhar, é que uma flanelce, ela vai se caracterizar por uma peculiaridade, que é ter um olhar distraído. O distraído porque rapidamente eu vou movimentar o meu olho para que ele alcance um objetivo, para que eu mire em alguma coisa e ali eu passe a contemplar, perceber, observar. Isso tanto nas ruas, mas dentro de um ambiente fechado, se eu estou sentada como a gente está aqui agora nessa cadeira, é muito mais fácil de eu conseguir parar e colocar o meu olhar num foco em algum lugar enquanto tudo acontece ao meu entorno. É um olhar distraído, mas ao mesmo tempo, ao estar distraído, à vista, alguma coisa que quer ficar ali parado um tempo maior olhando, contemplando, percebendo, para falar sobre aquilo, ele é dissolvido, porque daí eu me torno presente naquela situação, naquela pessoa, naquilo que eu estou olhando, eu me dissolvo nela. E eu vou fazendo ali os meus hiperlinks e eu fico um tempão olhando para aquela pessoa. Às vezes é perigoso. Algumas pessoas acham que você está encarando ela. Isso também pode ser proveitoso em tempos que a gente não quer usar um aplicativo. Mas eu gosto desse olhar distraído que caracteriza esse ato de flanar. E eu fico olhando para as pessoas agora que nem olha aquela mulher ali. E a forma como ela tá vestida, tá vendo? E aí eu penso como ela era quando era criança. Como ela se vestia. Quais eram seus possíveis acessos, né? A roupa. E mais do que isso, o quanto de liberdade e autonomia ela tinha para, enquanto criança, inventar sua própria roupa. Porque a gente inventa muitas roupas quando é criança. Até de uma roupa que você ganha de uma loja que já tem uma personalidade X que vem daquela loja, a criança altera, ela tem essa capacidade de fantasiar a roupa que ela veste. Eu vou te contar aqui as minhas 5 top roupas guardadas dentro da minha caixinha de souvenirs, de lembranças, as preciosidades. E eu tenho até hoje. E umas são muito necessárias para que eu possa olhar e ser abduzida por aquela cor, aquela textura, e aquilo me coloca em ponto bala de processo de criação da adulta hoje que eu sou. Top 1. Eu tive um tip top muito laranja. Entre os anos 70 e indo para os anos 80, devido ao grande uso do petróleo e do sintético, o amarelão, o vermelhão, o marrom, o verde eram muito intensos. E o meu vô Olímpio comprou na feira, em Santo André, assim a minha mãe conta, um tip top de lã de fio laranja, para mim, mas muito laranja. Bota laranja flor nisso. Quando eu comecei minha faculdade, foi muito importante para mim resgatar e deixar ele sempre à minha vista, porque tudo para mim era um campo muito neutro, cinza, contemporâneo, com aquele toque de cor laranja. Pintei paredes, fiz várias coisas para trazer esse laranja. Tempos depois descobri que era para alimentar meu próprio chakra. Amo olhar para ele. Depois eu tive um biquíni amarelo que tinha uma estampinha de piu-piu. Eu devia ter ali uns 2 anos de idade e eu lembro desse biquíni nas praias, em Santos. Ele me lembra uma liberdade e tem muito essa relação que eu gosto com o amarelo, o papel de parede amarelo, as capas de livros que eram amarelos, livros entre aspas um pouco mais ilegais, clandestinos e cultos do século XIX, onde os escritores deixavam as capas na cor amarela, e toda a transgressão, né, que a própria cor amarelo tem ao longo da sua história. E aí esse biquíni, óbvio que na época não tinha a menor intenção disso, mas se eu não me engano foi minha avó que fez. Era uma peça importante para mim. E aí, quando eu tinha de 4 para 5 anos de idade, eu tive uma camiseta que fazia barulho, e ela tinha uma estampa que não era uma estampa. Não vou agora saber exatamente como era aquele processo, um emborrachamento, porque não era nada confortável, mas era do Rabugento. Lembra desse personagem, da Corrida Maluca? E o Rabugento, eu apertava e ele fazia um barulho. E eu curtia ter ele ali comigo. Eu andava de peito aberto porque eu tinha o Rabugento, assim, bem no centro do meu chakra cardíaco. Adorava. Depois, tive uma peça que ela é um pouco mais complexa para mim. Ela é emblemática. Quando comecei a fazer figurino para dança contemporânea, uns anos atrás, retomei essa peça, peguei na minha mão para fazer todo um processo de autocura também. Era o meu colã de jazz, meu primeiro colã de jazz. Azul com listras cor-de-rosa.
Mas eu tive alguns problemas durante as aulas de jazz. Não sei se eu dançava certo ou não, não existe isso, mas eu me senti um pouco perseguida. Muitas coisas aconteceram nessa infância com esse colã de jazz. Mas ele foi importante para mim e eu lembro dele. E ele tá ali, dentro da minha caixa de preciosidades. Daí eu tive o uniforme da escolinha Tia Paula, que foi feito pela minha avó para ocasiões especiais. Então tinha a banda, depois eu fiz parte da banda tocando prato, mas quando eu não podia, ainda era muito pequenininha, tô falando aqui de 6, 7, 8 anos de idade, a gente desfilava, já morando em Curitiba, nas ruas de Curitiba, em dias de gala, com esse uniforme. E o meu era um uniforme de marinheiro, então ele era a parte de cima bem de marinheiro, com sotache branco, que a minha avó pregou ali a mão caprichosamente, e tinha uma sainha preguiada. E eu tenho na parede do meu escritório, ateliê, em local criativo, num cabide muito antigo, a parte de cima com a gola de marinheiro que a minha avó fez e tinha uma boina que acompanhava. Então aquilo era solene, aquilo era do desfile e era uma coisa muito flanar de você ir pra rua e poder andar livremente sem segurar a mão de ninguém e nem a mãe segurar a minha mão. Eu sempre gostei muito de estar no meio da rua. Eu gosto de atravessar a rua. Por exemplo, Roma é um lugar que me fascina, porque eu posso atravessar a rua, claro que o trânsito é um pouco caótico, eu posso parar ali no meio, eu consigo olhar para o meio da rua e para frente. E acho que é uma coisa meio de legião romana, desse sangue ariano que eu tenho. E aí o uniforme da escola Tia Paula era para ocasiões especiais, então eles fechavam a rua e a gente ficava no meio da rua. Essa era uma peça especial para mim. Eu herdei muitas coisas dessas peças. Elas me vestem hoje, não no sentido físico, como eu te falei, mas elas me vestem mentalmente, criativamente. Elas me abriram várias possibilidades, mais adulta e no processo de autoconhecimento, quando eu pude analisar as minhas roupas. Como as roupas guardam os nossos afetos. E como esses afetos vêm de quem fez, de quem nos deu essa roupa, mas como também vem do momento que eu me conecto à criança que vestia essa roupa, que era eu, o que eu sentia. E eu sei que você também tem essas roupas dentro de você. Quais são? Como você incorpora as suas vestimentas de criança? Quais são suas top 5? Não precisa ter 5. Qualquer número, me conta. E quais as histórias? Quais os investimentos e os juros compostos que essas roupas te trazem hoje? É pra gente guardar. No estojo, qualquer lugar. Mas não qualquer. Não me venha colocar as coisas no saco preto. Demoramos. Vamos almoçar por aqui?